nome é Joyce Cristina, né? Como todos me conhecem aqui em Presidente Olegário. Em 2004, eu fui diagnosticada com um tumor no ovário. Aí eu fiz a cirurgia no Hospital Eliangote e venho acompanhando desde a época que fui diagnosticada e fiz a cirurgia. Eu não tinha esperança, né, de ser mãe, mas Deus me agraciou, né? Em 2017 eu fui mãe do Paulo Benício. E aí, no passar dos anos, devido ao tratamento, eu fui diagnosticada com síndrome de Marfan, né, as sequelas do tratamento, e com a SAF, síndrome do anticorpo fosfolipídio. E aí eu venho acompanhando e tratando. A expectativa de vida para essas doenças raras são até os 40 anos, mas pelo meu filho, ele vem me dando força, né, para poder seguir em frente. E eu venho fazendo o tratamento certinho, né, com os médicos adequados, né, que são vários médicos que eu tenho que acompanhar, cardiologista, endocrinologista, urologista, neuro, e são vários médicos para poder fazer esse tratamento. E no ano de 2023, né, eu também fui diagnosticada com adenoma na garganta e retirei ele, graças a Deus deu tudo certo. Estou super saudável agora, né, acompanhando o tratamento novamente. E assim, foi um baque para mim, porque eu ainda era adolescente quando eu descobri a doença, né, e comecei o tratamento. Mas aí, com a ajuda da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus familiares, eu fui caminhando, né, lentamente, mas suportando o tratamento. E o pessoal aqui de Presidente Olegário, a população também, desde quando eu comecei meu tratamento, me ajuda muito, né? Me ajuda a manter as minhas despesas, me ajuda a manter a locação, né? Ida e volta de viagens. E também, quando eu comecei a construir minha casa, também a população me ajudou muito. Ela está em fase de finalização. E eu, assim, em 2019, foi um ano em que o meu filho foi diagnosticado, né, com autismo. E depois disso, eu também tomei um baque, né? Foi um baque muito grande para mim. Mas foi o que me deu força para poder continuar meu tratamento com a síndrome de Marfan e a síndrome do anticorpo fosfolipídio, porque são dois tratamentos longos que são pelo resto da vida e que eu tenho que fazer para poder dar força para o meu filho e ver meu filho crescer, né? Em 2019 foi assim um ano muito doloroso para mim, porque o diagnóstico do meu filho veio assim praticamente numa fase que eu estava muito debilitada. Foi uma fase assim que eu estava passando muito mal por causa da síndrome de Marfan e sentindo muita dor no corpo e não sabia o porquê que era, as dores. E aí, logo veio o diagnóstico do autismo do meu filho, né? Ele é autista nível 2, é de suporte e assim, e com ele veio muitos desafios, porque meu filho desenvolveu em muitas áreas, né? Igual, ele não consegue escrever, mas faz tudo na escola em termos oral. Você lê, ele entende, você lê para ele, ele entende tudo. Mas o escrever, o movimento é muito dificultoso, porque ele cansa. E assim, e também ele travou em partes da infância. Eles desenvolvem várias áreas, mas em certas áreas eles ficam travados. Então, assim, é uma coisa que a gente vive um dia de cada vez. Não tem como você viver pensando no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer com eles amanhã, né? E assim, em nossa cidade ainda tem muita pouca inclusão. E aí a população também de Presidente Olegário ainda não sabe muito sobre o autismo. Então, é complicado. Tem hora que a gente escuta
assim, ai, é falta de bater, é falta de botar de castigo. Gente, só quem vive o autismo dentro da sua casa sabe o que é uma criança autista. Em vários momentos da minha vida, e eu falo hoje, ou agora, eu tenho meus vizinhos também que têm crianças autistas, tem outras amigas que têm crianças autistas e elas passam pelas mesmas situações que eu, porque meu filho hoje tem 8 anos, mas o meu filho não consegue tomar um banho sozinho, não consegue ir ao banheiro sozinho. Então, assim, meu filho vai para a escola sim, mas porque desde quando meu filho recebeu o diagnóstico, eu levo ele em fisioterapia, em terapia ocupacional, em neuropedagoga. E se meu filho não tivesse essas terapias, tanto particular quanto pela APAE, que a APAE me apoia muito nesse trânsito, né? Nesse tratamento dele. Eu acho que ele não tinha desenvolvido igual ele está desenvolvendo hoje, porque eu falo, uma criança que não tem terapia, não é porque não consegue viver na sociedade, é porque ela não entende a outra pessoa que está ao lado. Porque às vezes eu mesmo dentro de casa falo várias vezes a mesma coisa para o meu filho e tem que ser pertinho, baixinho, porque se você gritar ou falar mais alto, ele já não entende, ele já entra em crise, ou ele bota a mãozinha no ouvido, ou ele, para poder processar o sensorial, ele anda em volta da casa, ele corre para um lado, ele corre para o outro, ou ele grita, ou ele chora, e assim, às vezes a pessoa acha que é birra, que é ignorância, e não é. É porque o sensorial da criança autista ela é 1000 vezes a mais do que a nossa. Então, assim, para a criança autista entender claramente com a mãe ou com a pessoa que está perto dela, entender, você tem que chegar perto, falar baixinho e o mais suave possível, porque dependendo da palavra que você fala também, ele não entende. Então, assim, e hoje também uma criança autista, ela não é só autista, ela tem outras comorbidades que vêm junto. O meu veio o TDAH e o TOD, mas tem crianças que vêm de dislexia, vêm deficiência intelectual e várias outras comorbidades. Então, assim, é complicado para a mãe sair com a criança autista e às vezes ela não está com o cordão, às vezes ela não está com a identificação, mas às vezes a pessoa que está ali sabe que ela é autista, mas mesmo assim fala alguma coisa para ferir a mãe ou a pessoa, ou até mesmo a criança que não entende ela. Às vezes as pessoas acham assim, isso é que ela é mimada demais. Não é. Criança autista não entende literal. Você fala assim, aquilo ali não pode. Não é porque ela não entendeu que não pode. Você tem que chegar perto dela e falar com calma, olha, você vai machucar. Se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Então, assim, gritar não resolve. Falar alto não resolve com a criança autista. E às vezes também, a criança autista, quando ela não entende, ela vira para o lado, né, e te dá as costas ou fica calada, simplesmente se fecha. E assim, às vezes é uma tortura para uma criança, fogos de artifício, música alta, muitas pessoas em redor dela. Então assim, eu vivo para o meu filho um dia de cada vez, porque cada dia para mim é um dia diferente. Hoje, às vezes, ele amanhece de bom humor, quer ir para a escola, quer ir para a terapia, mas no outro dia você não sabe o que aconteceu durante a terapia, não sabe o que aconteceu na escola, no outro dia ele já amanhece completamente diferente. Então, assim, a mãe atípica, ela tem que ficar praticamente ligada 24 horas, porque às vezes o filho levanta à noite com sono, ou às vezes acorda gritando. Então, assim, mãe autista é
como se diz, uma guerreira, porque a gente tem que ficar alerta 24 horas por dia. A associação nasceu através de reuniões, porque muitas mães estavam tendo dificuldade de levar seus filhos em Patos para poder fazer terapia e ônibus é muito complicado. E estava ficando uma despesa muito alta que às vezes nós mães atípicas não temos condições de manter. Então, assim, às vezes a gente tinha que pegar um carro particular para levar a criança em Patos, porque aqui não tem, né, psicopedagoga, não tem neuropedagoga. Então, assim, a gente tinha que levar na Unikids, em outras clínicas lá particulares que fornecem tratamento e terapias para o transtorno do aspecto autista. Então, assim, aí a gente veio fazendo reuniões e reunia na escola Tunico Batista, na escola Carme Celina, aqui na Votininha. E aí, através das conversas de uma mãe, de outra e do desabafo, que mãe estava tendo dificuldade com o filho não conseguir ir no banheiro, fazer necessidades na roupa, o filho não consegue amarrar um cadastro, não consegue beber uma água sozinho, que não podia sair na rua, que o filho está correndo e a mãe está correndo atrás. E aí, por falta dessas terapias aqui na nossa cidade, a gente resolveu abrir a associação. E nesse momento, a associação até foi bom a gente fazer essa entrevista, porque eu vou fazer um comunicado importante, que a gente não vai poder receber as emendas impositivas, né, da Câmara Municipal, porque a gente não consegue, no momento, fazer o SEBAS, né, que é um cadastramento estadual, é obrigatório, mas para poder fazer o SEBAS a gente tem que ter contratado profissionais e a gente, no momento, não tem fundos, né, na associação para contratar esses profissionais e fazer o cadastramento na área da saúde. E o SEBAS também demora em torno de 15 dias para poder sair o cadastro e a gente ia ter só até dia 31, né, agora de março, para poder entregar o SEBAS. Então, assim, e para poder fazer o SEBAS, a gente tem que fazer um novo estatuto, criar um novo CNPJ, porque aí já envolve pagamentos, né, para terceiros e também uma nova ata. Então, como a associação não tem fundo para arcar com essas despesas, no momento, então, a gente não tem como estar recebendo essas emendas impositivas. Aí, durante esse ano, né, a gente vai correr atrás, né, de fazer parcerias, promoções, levantar fundos para a associação, né, fazer esses cadastramentos, né, fazer esse novo estatuto, essa nova ata e dar continuidade para a gente, porque agora vai fazer 2 anos, a gente já pode dar entrada na lei estadual, né, porque a gente já tem a municipal e o ano que vem, a hora que completar 3 anos, a gente fazer a lei federal, para a gente poder receber recursos tanto do município, quanto do estado, quanto do governo federal. Então, assim, é burocrático? É, mas a gente tem que fazer tudo, né, diante da lei para a gente poder estar recebendo essas ajudas, né, do governo. Então, assim, a associação foi criada por causa da dificuldade das mães, porque tem mães que não têm condições de comprar remédio para os seus filhos, tem mães que não têm condições de sair da casa dela, ali, por exemplo, em Andorinhas, ir até a PAI levar uma criança para fazer terapia por causa do perigo mesmo, porque às vezes a mãe não tem só um filho, tem mais de um filho, né? Mesmo que os outros não tenham autismo, né? Às vezes ela tem que levar os outros com ela. E aí se torna um ato perigoso, não só para a criança autista, como para outra mãe, porque às vezes a mãe não tem dinheiro para pagar um táxi, não tem dinheiro para pagar um carro, uma corrida para levar da PAI para a casa dela ou da casa dela para a PAI. Então, assim, aí ela não consegue, né, levar o filho para terapia, não consegue comprar medicação para o filho. Hoje as medicações do meu filho ficam em torno de R$2.000, tem meses que fica até mais. Então, assim, são medicações que ainda não tem via SUS, e o tratamento também do autismo ainda não tem via SUS. Hoje uma consulta aí é em torno de R$800, né? Se a mãe não tem condições de levar, né, pagar um carro para transportar o filho para fazer uma terapia, como com a mãe
vai ter condição de pagar aí consulta para o filho, né, que é um valor absurdo. Mas assim, a associação foi criada para isso, para a gente poder conseguir, né, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, neuropedagogo, o neuropediatra, que é o médico, né, que lauda e diagnostica o autismo e as outras comorbidades, e também passa as medicações, né, para poder a criança se controlar e ter um bom intuito de vir se vincular à sociedade, né, porque ainda falta muita inclusão e empatia na nossa sociedade, porque as nossas crianças ainda sofrem muito bullying. Mãe, não desista do seu filho, pois seu filho é uma bênção, né? Se Deus te deu ele, é porque ele tinha um propósito muito grande na sua vida. E tenha força, tenha fé, que a gente vai vencer, né? E assim, que nossa sociedade, não só Presidente Olegário, né, a população de Presidente Olegário, né, venha incluir nossas crianças, né, no seu dia a dia, que vocês dê amor, né, a nossas crianças, porque essas crianças, elas, além de receber o amor, elas nos dão muito amor e elas nos ensinam muito. Cada dia que passa, elas nos ensinam a ser uma pessoa melhor. E assim, eu acho que o autismo não deveria ser só no mês de abril, né? A conscientização deveria ser o ano todo, todos os dias. E assim, eu gostaria que a população, né, abraçasse nossa causa, nos ajudasse, né, nos apoiasse, né, doasse, né, fazer essa contribuição para a associação, né, porque nossas mães precisam muito, porque tem muitas mães cadastradas que são da zona rural, tem muitas mães que estão cadastradas, estão esperando, né, a nossa associação, né, abrir as portas aí numa residência que tenha acessibilidade para poder estar aí recebendo as terapias para os seus filhos, né? E se Deus quiser, ainda esse ano a gente vai estar aí atendendo nossas crianças, né, com as terapias necessárias. Então, assim, eu deixo o apelo aí que vocês abracem a causa, né? O autismo, ele é um transtorno, ele não tem cura, ele é para o resto da vida, né? Então, assim, cada criança é de uma maneira, cada criança reage de uma forma. Então, assim, que a sociedade venha abraçar essas crianças, né? E principalmente as mães, porque as mães hoje estão exaustas. Mesmo com apoio familiar, mesmo com apoio do marido, ou estando sozinha, né, sendo mãe solo, elas estão exaustas. Eu falo por mim, que tem dia que eu penso assim, será que amanhã eu vou dar conta? Então, assim, abracem essas mães, abracem essas crianças e abracem nossa causa. A associação, no momento, fica na Praça Tiradentes, né, 145, no apartamento 4. Venha nos visitar e a pessoa que quiser, né, nos ajudar, contribuir, conhecer mais sobre a causa, o nosso CNPJ é 57-899-559-00112. Então, assim, contribua, nos visita e conheça mais nossas crianças. E eu quero deixar também um convite para vocês. No dia 8 de abril, na Feira do Produtor, a gente vai falar mais sobre o autismo e a gente vai sair da Lagoa às 18 horas, caminhando e conversando. As mães, as crianças, as famílias que tenham, né, crianças aí com autismo, estão convidados para o dia 8 nos encontrar na Lagoa e vir para a Feira do Produtor Rural falar sobre nossa associação e sobre o autismo.